Olá, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilvano e sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Nessa aula falaremos sobre ginástica de condicionamento físico. Então vamos lá entender o que é ginástica de condicionamento físico. O objetivo dessa aula é conhecer os aspectos históricos e as características das ginásticas de condicionamento físico. Mas para a gente entender o que é ginástica de condicionamento físico, também precisamos entender o conceito de ginástica e entender exatamente o que é ginástica de condicionamento físico. Então vamos entender aí o que sabemos, vamos pegar o conhecimento que já tivemos de aulas anteriores, de séries anteriores, sobre ginástica. Então eu queria saber de vocês o que é ginástica de condicionamento físico. O que vocês já entendem? O que é a ginástica de condicionamento físico? Já pararam para pensar a respeito sobre isso? Ginástica de condicionamento físico faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia? Será que vocês já tiveram isso, seja na rotina diária ou na sua escola, nas aulas de educação física? E qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? Talvez você esteja perguntando, né? Qual é a relação de atividade física e exercício físico com a ginástica de condicionamento físico? Vamos entender mais para frente que tem uma relação muito próxima e tem tudo a ver esses conceitos. Então vamos lá entender o que é a ginástica primeiramente. Então a ginástica, um conceito muito simples, que é o que a gente vai abordar aqui sem aprofundar tanto, de maneira muito simplificada, a ginástica é um conceito que ele engloba modalidades, né? Então são atividades realizadas com o nosso corpo, que elas podem ser modalidades competitivas, como podemos ver aqui na imagem, uma competição de ginástica, que inclusive é um esporte olímpico, e atividades de ginástica que podem ser não competitivas. Na nossa imagem, a gente tem ali na segunda imagem um exemplo de ginástica que é uma ginástica não competitiva. Nós vamos entender isso mais para frente. Envolve a prática de uma série de movimentos que exige algumas capacidades que podem ser força, flexibilidade, coordenação motora e etc. Para fins únicos de aperfeiçoamento físico e mental. Então, dando sequência, na antiguidade, os gregos acreditavam que a ginástica era a junção perfeita entre a mente e o corpo, principalmente por ser um período em que a relação entre corpo e mente era dada de maneira separada. Hoje, temos uma concepção, uma ideia, um pensamento de que corpo e mente elas caminham juntas. Quando você realiza uma atividade física, tanto o seu corpo quanto a sua mente está trabalhando. Por isso que é muito comum quando realizamos uma prática esportiva, ou uma caminhada, uma atividade física, a nossa mente também se sentir bem, né? Porque estudos mais recentes descobriram que a liberação de certos de adrenalina, noradrenalina, enfim, proporciona prazer, né? E esse prazer é percebido pela nossa mente também. Mas nessa época, né? Antigamente, os gregos acreditavam e já vinham com esse novo pensamento, com a nossa nova ideia de que era a união, né, a junção perfeita entre corpo e mente, por meio desses movimentos ginásticos. E quais eram os tipos de ginástica e alguns exemplos de tipos de ginástica que ainda temos nos dias atuais e principalmente que são realizadas nas aulas de educação física. Então nós temos ginástica artística. Ginástica artística talvez seja uma das modalidades mais conhecidas, principalmente pelo fato de ser ginástica de competição. Existem modalidades que são competitivas, né, como vimos no conceito anterior. E a ginástica artística ela é uma modalidade olímpica. Provavelmente você já tenha, né, estudado sobre ela. Temos também a ginástica rítmica, que também é uma modalidade disputada nas Olimpíadas. Provavelmente você também já tenha ouvido falar sobre ela. Aí temos a ginástica circense, que é um tipo de modalidade que está relacionada com exercícios de circo, como, por exemplo, malabares, acrobacias, saltos, giros, alguns rolamentos, que são aquelas ginásticas que podemos identificar elementos que tem nos movimentos em que encontramos no circo. Ginástica geral. A ginástica geral podemos entender como os movimentos mais básicos do ser humano, como, por exemplo, o rolamento, estrela, parada de mão, ponte, vela, são movimentos básicos para a realização dos demais tipos de ginástica.
E por fim, a ginástica de condicionamento físico, que é o que nós vamos entender nessa aula. Agora vamos compreender a diferença entre atividade física e exercício físico. Isso é importante para a gente compreender esse conceito mais amplo de ginástica de condicionamento físico, tá? Então, vamos entender o que é isso com o primeiro exercício. É muito comum ouvirmos falar em atividade física e exercício físico. Mas a pergunta é, será que é a mesma coisa? Será que existe alguma relação entre as duas? Ou são coisas diferentes? Antes de responder, eu quero ouvir de vocês, eu quero saber de vocês. E certamente o professor de vocês também quer saber essa opinião. Então vocês vão responder aí no caderno, depois vocês vão apresentar e vão conversar isso com a turma e com o seu professor, respondendo essa pergunta aqui. Você sabe qual a diferença entre atividade física e exercício físico? A imagem ali provavelmente vai auxiliar vocês nessa resposta. Mas coloque o que vocês acreditam, né, que seja, o que vocês já conhecem, o que vocês já sabem, o que vocês já estudaram ou ouviram falar. E explique, justifique, né? Não somente responda se sabe ou não sabe, mas explique o que seria então uma atividade física, o que seria o exercício físico com, né, suas palavras, aquilo que você já conhece. Então, um tempinho para você responder, né, a essa pergunta e nós já retornamos com uma resposta e dando sequência à nossa aula. Muito bem, alunos, estamos de volta e vamos dar sequência respondendo essa pergunta com mais uma atividade aqui. Então, no exercício 2, vamos entender o que é, o nosso primeiro conceito, que é atividade física. Então, vamos lá. Temos uma atividade física, inclusive temos uma imagem aqui que representa, né, como exemplo, mas vamos ao conceito. Atividade física é qualquer movimento voluntário produzido pela musculatura, ou seja, pelos nossos músculos, que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. Então vamos entender o que é isso, né? Então vamos lá. Quando você está no seu dia a dia, desde realizando uma tarefa, assistindo essa aula, ou sentado, ou até mesmo dormindo, nós temos um gasto de energia, né? Nosso organismo, nosso corpo, ele realiza certos movimentos, né? Esses movimentos podem ser movimentos voluntários ou movimentos involuntários, como, por exemplo, quando eu estou aqui movimentando os meus braços nessa aula, é um tipo de movimento voluntário, ou seja, a intenção, eu estou com a intenção de movimentar esses músculos. Porém, existem certos movimentos que são involuntários, tá?
como, por exemplo, nossos órgãos internos, né? O nosso estômago, quando realiza uma digestão. E mesmo realizando um movimento que seja voluntário, como, por exemplo, quando eu caminho, né? Quando eu movimento os meus braços, quando eu estou praticando uma modalidade esportiva, né? Jogando futebol, jogando videogame, estando no computador, enfim, tudo que eu realizo de movimento voluntário, eu gasto energia. Porém, o meu organismo, ele também tem um gasto de energia para manter o nosso organismo funcionando, que é o gasto mínimo que a gente precisa. Desde que quando a gente está deitado, dormindo, o nosso cérebro continua funcionando, o nosso estômago continua funcionando, todos os nossos órgãos, inclusive os nossos músculos, né? Quando a gente realiza aqueles movimentos sem muita intenção, enquanto estamos dormindo, né? O nosso organismo está funcionando, porque o nosso cérebro está mandando comandos, mandando estímulos para que o nosso músculo funcione. E existe, então, esse nível, né, esse gasto, que é um gasto de energia em repouso. Então, se você está deitado, dormindo, né, sentado, o gasto ele é muito menor, então é um gasto mínimo. Porém, toda atividade em que realizamos, em que esse gasto seja acima desse nível de repouso, né, então quando a gente caminha, a gente gasta mais energia do que quando estamos parados. Quando nós corremos ou estamos realizando algum esporte, certamente nós estamos gastando mais energia do que quando estamos somente sentados. Então, qualquer atividade que seja acima, né, do gasto de energia, acima do estado de repouso, podemos considerar como atividade física. Então, uma caminhada é uma atividade física, enquanto eu estou nas minhas tarefas de estudo é uma atividade física, se eu estou organizando o meu quarto, né, fazendo uma limpeza, uma faxina, é uma atividade física, certo? Então, agora a atividade é a seguinte, eu quero que vocês citem aí no caderno exemplos de atividade física que fazem parte da rotina no seu dia a dia, tá? Um tempinho para a resposta e já retornamos. Muito bem, retornamos e vamos aqui a alguns exemplos que eu coloquei. Então, por exemplo, passear com o cachorro é uma atividade física, as tarefas domésticas, como eu citei anteriormente, é uma atividade física, dançar é uma atividade física, porque são todas atividades que gastamos mais energia do que quando estamos no estado de repouso. Então, né, provavelmente as atividades que você faz do dia a dia, todas elas também podemos considerar como atividade física. Agora vamos para, né, nosso exercício físico. Então, exercício físico é a mesma coisa que atividade física? Tá? Nós vamos entender isso com mais uma atividade. Então, o exercício físico, né, ele tem extrema importância para o organismo saudável e maior qualidade de vida. E por que ele é importante? Tá?
Por quê? Ele é realizado com frequência e de maneira adequada. Então são atividades, são exercícios que eles vão além de somente uma atividade física. Podemos considerar que todo o exercício físico é uma atividade física, porém é uma atividade física que existe uma frequência, né, e movimentos sistematizados, como por exemplo, quando realiza-se musculação. É uma atividade programada porque existe a frequência, ou seja, quantos dias da semana, quais são os dias da semana que são realizados. É uma atividade que é realizada ao longo do tempo, então esse resultado ele vem ao longo do tempo. Os movimentos são programados, diferente de fazer uma tarefa doméstica, cada dia, se for, né, um dia pode varrer a casa, no segundo dia estou lavando a louça, não existe uma frequência, um tempo programado. Já um exercício de musculação exige um tempo programado, um número de repetições, um número de séries. Quando se pratica um esporte, como por exemplo, né, a prática da corrida, existe toda uma programação, o tempo de corrida, a velocidade que está correndo, o número de dias da semana, quantos quilômetros são corridos. Então, existe toda uma programação, existe um planejamento semanal, um planejamento anual e o resultado vem ao longo do tempo. Então, ele tem um gasto de energia também maior, porque existe uma frequência e uma intensidade maior. Tá? O exercício físico, ele aumenta, né, melhoram as aptidões físicas. Tá? A atividade é o seguinte, vocês também vão citar exemplos de exercício físico que fazem parte do seu dia a dia, da sua rotina semanal. Né? Talvez agora, durante esse período, você não esteja realizando, mas se você já realizou, né, ou pretende realizar, você pode citar exemplos de atividades que são consideradas exercício físico. Um tempinho para a resposta e já retornamos. Vamos lá então, a resposta. Né? Coloquei alguns aqui, né? Treino funcional, musculação, corrida que eu citei. Então, qualquer atividade nesse sentido, que existe uma programação, são considerados exercício físico. Lembrando também que o exercício físico é um tipo de atividade física, ok? Mas nem toda atividade física é considerada um exercício físico. Dando sequência, né? Nós falamos aqui que o exercício físico ele melhora as aptidões físicas, mas não explica o que são as aptidões físicas. Então vamos entender o que são elas. Refere-se às condições ou à condição física que estão profundamente relacionadas à qualidade de vida das pessoas. Então eu dei alguns exemplos aqui. Então o que os exercícios físicos buscam melhorar? Buscam melhorar essas aptidões, como por exemplo a flexibilidade, a resistência aeróbica. Quando realiza uma corrida, por exemplo, há uma melhora dessa resistência, que chamamos de resistência aeróbica. A resistência muscular, ou seja, a capacidade do músculo resistir. A força muscular, então quando se faz exercício de musculação, treino resistido, né? Busca-se essa resistência muscular, busca uma melhora da força muscular, tá? Uma mudança, né? E podemos dizer sim, uma melhora na composição corporal, né? A quantidade de massa que temos no nosso corpo, seja ela uma massa magra ou gordura. Então essa composição, né? Como a gente pode avaliar, né? Geralmente nas academias existe essa avaliação física inicial, depois um tempo, né, de melhora de treino, a cada tempo periódico existe uma nova avaliação, né,
que busca também analisar que não é o único fator, mas um dos fatores que podemos avaliar essas melhoras é por meio da composição corporal, assim como a mensuração de força e de resistência. Cada uma dessas aptidões físicas, né, é o que modifica no nosso organismo. E agora alguns exemplos, então, de ginástica de condicionamento físico, porque até então nós falamos sobre atividade física, exercício físico, mas lembrando que o objetivo do conteúdo dessa aula é entender o que são as ginásticas de condicionamento físico. As ginásticas de condicionamento físico, elas buscam ser exercícios, atividades que sejam exercício físico e não atividade física. Então, lembrando que exercício físico é o que existe uma programação, é algo sistemático. As ginásticas de condicionamento físico, elas são exercício físico que buscam essa melhora das condições físicas do corpo, que são as aptidões físicas que falamos anteriormente. E aqui temos alguns exemplos. Então, quais são os exemplos de ginástica de condicionamento físico? Existem vários, eu escolhi só alguns que são os mais conhecidos. Então, os alongamentos buscam maior flexibilidade, então é um tipo de ginástica de condicionamento físico. Ginásticas aeróbicas, treino funcional, como podemos ver aqui na imagem, treino de musculação, pilates, crossfit, caminhada, jump, a hidroginástica, né? Então, existem vários outros exemplos, mas aqui eu relacionei alguns mais conhecidos. E agora vamos para o nosso quarto exercício, que é uma atividade prática. Se exercite, vamos escolher, né, uma ginástica de condicionamento físico para realizar aí na sua casa. E aqui eu trouxe alguns exemplos, umas sugestões de exercícios que você pode realizar na sua casa. Então, são alguns movimentos, como por exemplo, aquele exercício de prancha com elevação lá das pernas, que é um exercício, né, além de estar realizado no movimento de prancha, faz esses movimentos com o braço, trabalhando ali os membros superiores. Aqui também outro exercício de abdominal, mais um exercício de abdominal, agachamento com salto. Então, são exercícios bem simples que não necessitam nenhum tipo de equipamento, né, que pode ser realizado com segurança, né, considerando aí a capacidade de cada um, exercícios com membros inferiores, além do próprio alongamento, né, que são exercícios simples que vocês podem realizar na tua casa. São as atividades simples que podem ser feitas todos os dias, que isso vai melhorar a qualidade de vida de quem realiza. Então, o exercício é muito simples, tá? Vamos escolher alguns exercícios de ginástica de condicionamento físico, vamos escolher alguns minutos, 10, 15, 20, 30 minutos, enfim, conforme o tempo que você tem. E aí a proposta é, você pode gravar, tirar uma foto, enfim, e depois, né, ou anotar quais são os exercícios que você realizou, e depois apresentar isso ao seu professor durante o Meet, né, a aula com o seu professor, e apresente quais foram os exercícios que você realizou. Além disso, você pode falar e citar ali como que foi, né, como foi a experiência, foi prazeroso, foi fácil, foi difícil. Então agora vocês vão ter um tempinho, né, para vocês realizar esse movimento, realizar algum exercício, pode ser um alongamento, e daqui a pouquinho a gente retorna, né, com o fechamento dessa aula, ok?
Muito bem, estamos de volta. E agora a nossa retomada, vamos lembrar o que estudamos. Então a gente estudamos sobre o conceito de ginástica, a classificação das ginásticas, entendemos o que é atividade física e qual a diferença de exercício físico, e entendemos também ali as aptidões físicas, né, que é o que modifica no nosso corpo conforme realizamos os exercícios, ok? Bem, então nessa aula nós falamos, né, sobre ginástica de condicionamento físico, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.